É o seu podcast de empreendedorismo, meu filho. Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Começando mais um episódio do IA Podcast, o seu podcast de marketing, empreendedorismo e audiovisual. E hoje, antes de mais nada, da gente começar esse conteúdo, esse episódio aqui, vai se inscrevendo no canal, compartilha com seus amigos e também deixa aí seu like, né, para fortalecer cada vez mais a comunidade. E hoje nós estamos recebendo a Catrine, que é cofundadora do Na Porta e responsável pelo marketing. E Catrine, se apresenta aí um pouquinho pro pessoal. Bom, pessoal, eu sou a Catrine, sou uma das fundadoras da Na Porta. A Na Porta é uma logtech de impacto que faz com que, resumidamente, faz com que produtos cheguem em comunidades que têm restrição de acesso. A gente está falando aí de favelas, comunidades ribeirinhas, regiões periféricas, zonas rurais. A Na Porta faz com que esses produtos cheguem até eles. Que bacana. E como que nasceu a Na Porta? A Na Porta nasceu em 2021. Ela foi, na verdade, a junção de duas grandes... Vou dizer assim, da junção de uma pessoa que viveu a dor, que é o nosso sócio e fundador, que é o Sanderson, e uma pessoa que teve experiência com essa dor, que é o Léo, de operações, que atuava na época na Ambev, e ele entendia como é que é a realidade das comunidades. Ele era do Rio de Janeiro, então uniu-se a teoria com a prática e foi assim que começou toda a história, né? Eu me juntei aí para compor o marketing e fazer isso tudo ficar envelopado no contexto da Na Porta. Então, é mais ou menos isso. Ah, bacana. Então, antes você já tinha experiência com marketing, certo? Você é formada em... Sou formada em marketing. Na verdade, sou formada em marketing, tenho uma especialização em tendências de marketing e um MBA em inteligência de marketing. Então, sempre fui seguindo esse mundo. E aí, 11 anos de marketing em empresas. Então, foi a primeira vez, na verdade, que eu fiz... 11 anos, hein? Olha pra essa carinha aqui, 11 você anos. quantos anos? Não vou perguntar, porque é antiético, mas... Mas eu comecei cedo. Comecei Sim. com 16 anos no marketing. Caramba. Eu não sou já podem fazer a conta aí, já. Mas eu não sou gênio, não, tá? É que eu ia jantar, né? Minha mãe quis... na época, ela falou assim... Cara, você tá muito nova, você já quer entrar na faculdade? Vamos voltar um ano. Eu falei, não quero entrar logo. Eu sou pouco ansiosa, né? Então... Você terminou a escola antes, então. Eu terminei a escola antes e eu faço aniversário no final do ano. Então, eu fui a mais novinha da faculdade. 16 anos indo pra faculdade. Nossa, que terminei louco. com 20. Que louco. Mas é a melhor coisa, né? Porque daí você pensa que, quanto antes você terminar a escola e você ingressar na faculdade, muito melhor, né? Eu já tinha muita clareza, assim, que eu queria marketing. Eu sempre fui muito desse mundo de criativo, eu sempre gostei muito de idealizar as coisas. Então, eu sabia que eu ia para alguma dessas áreas. Se não era publicidade, propaganda, era marketing. Na verdade, a minha faculdade é de publicidade e propaganda e marketing, perdão. E eu fui indo para propaganda, meio que tava naquela dúvida se eu ia para agência. No início, a galera até brinca que quem vai para propaganda e marketing quer ser o criador, o diretor de criação, e metade desiste. E aí, no meio do caminho, eu entrei numa oportunidade de marketing. E aí, eu me apaixonei e, desde então, sigo nessa área. Mas já tinha, no caso, publicidade e propaganda ou não? Você diz, tipo... Porque, assim, eram divididos, né, em subsetores ali, né? Publicidade e propaganda, marketing /marketing mesmo, rádio e TV e assim por diante. Quando eu fiz, tinha já publicidade e propaganda separado. O seu era meio que junto, então, publicidade, propaganda e marketing. Exatamente. Legal que é mais abrangente também, né? Você consegue, ver mais áreas, talvez, né? Sim. Isso foi muito bom, mas acho que depois de um determinado momento, eu senti a necessidade de uma especializaçãozinha. E aí foi quando eu emendei na especialização de tendências de mercado e marketing. Porque eu falei, eu preciso continuar me aprimorando, porque marketing muda muito, cara. É um negócio que está sempre se atualizando. Então, você não consegue ficar sem estudar ou estar muito próximo da academia, teoricamente, porque tem muita coisa sempre mudando. Eu era da época do marketing de propaganda de 30 segundos, que a galera tava pirando como que eu vou fazer propaganda de 30 segundos na TV, tava saindo de 1 minuto para 30. Sim. E agora a gente tá falando de, 15 segundos. 5 segundos, 5, exato. A gente pega, por exemplo, o YouTube ali para fazer uma propaganda, os 5 segundos ali são os mais importantes, né? Quando você faz aquelas propagandas que elas não são puláveis. Exatamente. Então, 5 segundos, né? Não tem tinha que nem... despertar o interesse, né? Não tinha nem Instagram. Você consegue imaginar? Era da época que não existia nem Instagram. Então, tava ainda na transição do Orkut. Sim. Faz tempo, né? Faz tempo passa, Tô velhinha. Que bom. Não, velho não, né? Velho, como diz a minha avó, velho é o capeta. Que vive há muito tempo, né? Mas me conta um pouquinho, Catrine, como que é essa sua experiência, né? Como que a sua experiência anterior no marketing te ajuda hoje na sua atuação de marketing, no caso, no Na Porta? Tá.
ou na porta? Na porta. É. A gente tá ainda nesse momento, inclusive, de marca para fortalecer isso, na porta. Porque muita gente, às vezes, pensa ou de o aplicativo, né? Sim. Mas é na porta de a solução, a startup, a empresa. Então, mas a gente vai construir isso aí passo a passo. Mas voltando para sua pergunta, né? Acho que as minhas experiências em empresa, elas foram muito boas para fortalecer e me dar envergadura para construir a na porta. Sim. Acho que toda teoria, todo planejamento estratégico, porque quem ainda está entrando nesse universo de marketing, ou às vezes não entende sobre marketing, vai muito nos conceitos básicos, né? Marketing faz campanha, faz aquela coisa bonita, uma apresentação legal. Mas tem toda uma estratégia por trás, tem toda uma construção de planejamento estratégico. Então, você vai lançar uma marca, você não só lança uma marca, você tem alguns passos para trás que você precisa dar, né? Então, entender o mercado, entender o contexto de mercado que você está inserido, qual é o teu valor, a diferença entre valor e preço, como que eu posiciono essa minha marca, como eu diferencio, a análise constante da concorrência, análise de mercado, como que eu consigo construir uma marca que perpetue, como eu consigo ter uma marca com uma essência muito clara. E tudo isso, quem trouxe para mim foi toda a minha bagagem de empresa que eu pude na prática implementar isso, e com dinheiro. Hoje eu estou numa situação que é um pouco diferente, mas que também é agregador tão quanto, que eu uso essas questões técnicas que eu aprendi numa realidade com bem menos investimento, mas que eu posso aplicar e tentar maneiras de fazer a comunicação fluir organicamente, me testar, então colocar muita coisa em prática sem ter tanta cadeia de aprovação, né, pivotar muita coisa, porque startup é isso, errar mais rápido para acertar mais rápido. Então, vai trocando aí as configurações, as estratégias ao longo da jornada. É mais ou menos isso. E é muito louco, né? Porque, igual você falou, você estava em algumas empresas que já tinham uma realidade e você tinha ali um budget para trabalhar durante o mês, o semestre, sei lá, né? Geralmente as empresas, elas atuam por ou trimestre, ou semestre, ou o anual mesmo, né? Planejamento anual. Então, já tem uma verba separada para fazer marketing, né? Então, você fala de uma realidade totalmente diferente. Por quê? Porque você precisa de investidores para que as suas soluções de marketing elas sejam aplicadas, né? Isso é muito louco, porque não é sempre que vai ter, né? Você pensa numa coisa, planeja uma coisa e às vezes não acontece, né? E como que você lida com isso? Tipo, você faz um planejamento já deixa mais ou menos startado ali, tipo, beleza, putz, pode ser que role dessa maneira aqui, a gente está buscando esse tipo de investimento para conseguir aplicar essa campanha, essas soluções, ou não? Como que você atua nessa parte? Legal. O universo de startup, eu brinco que ano de startup é igual ano de cachorro, né? Um ano de startup é como se fosse 7, tipo, é um negócio muito intenso, acontece muita coisa. E quando você vai olhando para o micro, meses, eles parecem, assim, que são semestres, porque as coisas acontece muita coisa e muda muito a realidade. Que é um mês para uma startup, é um semestre para uma empresa, em termos de mudanças. E no início, né, eu vim muito com a cabeça do mundo corporativo, então eu queria planejar muita coisa, eu queria construir planos estratégicos anuais, eu lembro que quando a Na Porta foi criada, eu criei um brand plan, que é o famoso planejamento de marca. 134 slides, estudo de mercado, análise SWOT, sabe? Eu coloquei tudo isso no planejamento, que foi muito legal. Eu acho que deu um norte para começar na porta, mas depois que você vai evoluindo como empreendedor, você vê que tem coisas que são muito precisa fazer o negócio girar mais rápido. Não é tanto no é mais by the prático, book. Né? Eu acho que o marketing, quando a gente prepara, ele é muito teórico, né? E aí, na prática, nem tudo que você coloca na teoria dá certo. Exatamente. E, realmente, você está pivotando. É uma startup, você não tem todas as respostas. Quando você está numa empresa, é muito manutenção. Você está muito naquilo assim, você já tem um backlog, já tem um histórico de marca, já tem até um pós-mortem de análises anteriores que você já estudou e falou, isso aqui deu certo. Isso aqui não deu. Você tem uma agência por trás que te gerencia. Você tem um time de conteúdo, muitas vezes. Às vezes você tem segmentações, né? Tem o time de mídia, você tem o time de assessoria de imprensa que vai te ajudar a gerar algum tipo de conteúdo. Você tem o teu próprio time, então você consegue fazer uma coisa muito mais estruturada. Quando você está numa startup, não é dessa forma. Então, eu tive que aprender muito isso. Eu falar, cara, me desprender a muitas questões técnicas e teóricas, entender que elas são importantes para eu ter o meu norte, mas por mais que tenha que ter um planejamento, muita coisa muda. Então, quando você perguntar, tem um planejamento do ano? Cara, não tem um horizonte anual. A gente trabalha muito um horizonte até de semestral, muitas vezes de trimestral, porque muda muito. E é saber
criar formas, mecanismos, modelos, metodologias para você não travar. Então, não dá para eu fazer assim, como que eu tocava em empresa? Eu tinha que ter um planejamento anual, aquilo tinha uma verba, eu cascateava para semestral, depois tinha apresentações trimestrais, eu fazia reuniões de alinhamento sobre aquela ação dentro do trimestre. Eu não consigo fazer isso com a Na Porta. Eu faço uma visão geral, talvez mais curto prazo, de 6 meses, e vou acompanhando, assim, quinzenal, mensal, e vou trocando. Pô, isso aqui não deu certo. E assim, o marketing, eu falo que marketing sou eu, né? Sou eu, mas uma estagiária. Então, tem horas que não dá pra eu ficar colocando muita complexidade, senão eu não consigo executar. Então, a gente começa construindo toda a parte de estruturação de marca e posicionamento, que isso a gente não muda, isso a gente vai ter que avaliar, tem que ter um tempo de maturidade. Mas as coisas que são dia a dia, ou que são mais, como eu posso dizer, contínuas, é uma coisa que vai fazendo, vai tocando, troca ali, vai pra cá. Tô fazendo uma comunicação no site, não tá fluindo. Metrifica, troca. Tô vendo que talvez essa mensagem rodou melhor que aquela lá, troca. É meio que isso, sabe? Vai mudando mais rápido, né? Exatamente. Tem que pivotar até você achar. E a Na Porta passou por transições, né? A gente começou com... até em termos até visuais, porque a Na Porta sempre foi Na Porta, aquela login, a marca e tal, mas quando você ia para posicionamento no Instagram, no próprio site, a gente tinha muita cor, a gente tinha até a questão de... A comunicação não estava assertiva para o meu público. Então, a gente também não... E a comunicação, ela anda junto com o modelo de negócio, né? Então, eu preciso estar com o meu modelo de negócio muito bem azeitado. Eu preciso entender o que eu faço para eu comunicar aquilo. E a gente ainda estava entendendo. Então, como é que eu faço? Eu tive que depois voltar, né? Falar, cara, a gente estava indo muito por um lado de comida... Indo muito, quase que um aplicativo. E a gente não era um aplicativo. A gente estava começando, né? Nessa vertente de comida. E tava falando muito com o público B2C, então falava muito com o consumidor final. E aí, se você ver minhas comunicações anteriores, era muito assim, pede que a Na Porta entrega. Isso aí parece mais um delivery do que, propriamente dito, uma solução. Exatamente. Isso era o quê? 3 meses de existência da Na Porta. Eu não tinha clareza também, ninguém tinha como a gente ia fluir. Depois, a gente fez uma virada que a gente chama de Product Market Fit, que a gente virou a chave para o modelo de negócio diferente de e-commerce, que eu falava com um público B2B, público de empresa, e o meu core era logística em comunidades. Eu era um serviço, uma extensão do varejista. Então, muda tudo. Sim. Meu core mudou. Então, aí eu comecei a falar com empresa. Minha comunicação foi B2B. Aí eu tinha que olhar para termo técnico. Meu posicionamento, às vezes, eu tinha que ir para um tom um pouco menos... Não vou falar descontraído, mas um pouco menos do consumidor final, mas mais pro B2B, trazendo mais terminologias do mercado que ele está inserido. Troquei até tons de cor, porque muda muito a paleta. Enfim, foram diversas mudanças. Isso é muito louco, né? Porque daí, realmente tem que ter uma mudança muito rápida e entender que o negócio ele tem que se transformar durante o tempo. Você tá ali trocando a roda do carro com ele andando, né? Você antes fazia comunicação com o B2C e aí você viu que você precisava mudar para o B2B. Por que dessa mudança? Legal. Na verdade, era toda uma questão de estratégia de negócios. A gente viu que a conta precisava parar em pé, no sentido de o modelo de negócio precisava se pagar e a gente viu que o modelo de comida, por mais que ele fosse importante, não era o mais necessário para aquela comunidade. A comunidade, ela precisava de produtos, porque comida ela já tinha até um polo de comidas na própria comunidade. Então, ela já... meio que ela empreendia na própria realidade. A gente fala que o morador de comunidade é um empreendedor nato, assim, ele nasce empreendedor, porque ele precisa sanar muitas dores que o Estado não sana, que as pessoas não sanam. Então, Sim. Isso foi uma coisa que a gente já percebeu que, beleza, até tinha uma movimentação, mas não era a dor principal. A dor principal era para e-commerce. E aí, quando a gente fala de e-commerce, a gente viu que faria mais sentido, até no primeiro momento, me plugar na extensão desses varejistas, que já tinham uma demanda reprimida de volume que não atendiam em áreas de restrição. A gente falou, cara, por que eu não me plugo nessa realidade já existente e conecto com a minha malha? Porque é muito mais fácil de eu implementar e escalar. Então, inicialmente, foi muito mais por uma questão de subsistência da startup, de entender que a conta parava melhor em pé e também a necessidade da comunidade, que precisa ser os dois, né? Não adianta a gente sanar uma dor, mas que a conta não se paga. Sim, no final, somos uma startup. Querendo ou não, na verdade, a dor do fundador, de um dos fundadores, que era o Sanderson, no caso,
era que ele não recebia produtos, Exatamente. né? Não comida. Exatamente. A comida, ela até pode ser uma dor. Ela até tem essa necessidade. Acho que tem muitas áreas que não atendem. Mas não é dor primária. Eu preciso tratar um problema de cada vez. E eu preciso escolher batalhas. Se eu quiser abraçar o mundo, a gente vai falar de... E a gente já recebeu, inclusive, coisas assim. Ah, porque vocês não entregam medicamento? Cara... Eu acho incrível, a gente quer fazer isso, mas eu preciso primeiro fortalecer em algum lugar. Eu preciso ter um core muito bem fortalecido. Sim. Isso é também uma estratégia de marketing, né? Eu preciso entregar o meu arroz com feijão muito bem feito. Sim, pra tem que depois ser eu algo vender. mais claro, né? Exatamente. Tipo, opa, beleza, a gente resolve esse problema aqui. Tá resolvido? Então, beleza, agora a gente vai partir para outras coisas, para Exato. outras ramificações. Que nem, por exemplo, nós temos uma produtora de vídeo, que você conhece, mas quem tá assistindo às vezes não conhece. E era bem isso. Antes, quando eu iniciei, eu queria fazer tudo, né? Ah, não, eu faço casamento, eu faço vídeo corporativo, eu faço várias questões, videoclipe. E aí eu fui cortando tudo. Não faço mais casamento, não faço mais videoclipe, eu faço vídeo corporativo, né? E aí sim eu atendo em todos os âmbitos. Daí eu atendo meu cliente tanto no... criação de conteúdo, quanto vídeo institucional e assim por diante. Que ainda assim é um leque muito grande. Sim. Né? Existem produtoras que são mais nichadas do que eu, no caso, né? Do que nós no mercado. Mas mesmo assim, quando você nicha, né? E você entende que existe ali um nicho, que você vai solucionar um problema, tanto daquela empresa quanto daquelas pessoas, a coisa começa a andar de uma forma diferente. Com certeza. Né? E você fala de nichar, é exatamente isso. Mesmo nichando, mesmo você segmentando, ainda tem inúmeros subsegmentos. Sim. Né? A gente viu que, mesmo olhando para o e-commerce, eu tenho um mundo. Então, imagina se eu estivesse abraçando outras frentes. Eu não ia fazer bem feito o que eu estou me propondo a fazer. E mesmo olhando para um nicho, entre aspas, de mercado, ele não é. Porque hoje a gente está falando de uma comunidade que... Hoje as periferias movimentam 180 bilhões, só no e-commerce a gente está falando de um potencial de 80 bi, e a gente está falando de 36 milhões de pessoas deixando de receber. Então, não é nem o nicho, porque quando a gente fala para o nosso público nicho, o pessoal já pensa assim, tá vendendo, tá trabalhando com e nem posso falar mais isso, porque o vegano já nem é mais um nicho, mas o vegano que só come isso, sabe? Aquela coisa mega limitada. Não é isso. Eu tô falando com um público extremamente grande, mas a gente precisa segmentar o negócio para também fazer ele ficar estruturado. Principalmente uma startup, né? Tá. E como que você faz para encontrar as empresas parceiras dentro disso? Porque daí é uma parte muito mais do marketing mesmo, né? Do que propriamente dito do negócio como um todo, né? Sim. Lógico, o negócio como um todo, ele é um negócio em si, né? Mas o marketing é que geralmente atrai esses parceiros. Então, como que você se posiciona para alcançar esses parceiros? Na verdade, essa é uma boa pergunta, porque ela contextualiza muito a minha jornada essa minha virada, na verdade, de negócio, de trabalhar em empresa e empreender. Porque quando você trabalha em empresa, você vai com a cabeça do tipo, vou colocar uma grana em mídia, vou fazer um search em um SEO maravilhoso para gerar pro meu site, faço uma puta campanha e, cara, vai vir. Ou, né, participo de grandes eventos em painéis incríveis e, né, ainda mais quando a gente tá falando de B2B. E eu não tinha essas opções, né? Minha opção era, como eu falei, budget zero. E aí, o que a gente entendeu do negócio? Tipo, cara, eu preciso... Primeiro, escolher as batalhas em que eu vou comunicar, definir meus canais de aquisição. Entender que existem canais que não vão trazer lead qualificado, mas eu preciso estar minimamente posicionado para me encontrar. Então, por exemplo, hoje o nosso Instagram, ele não converte tanto quanto eu estar no evento. E aí a gente viu que vou fazer o seguinte, eu vou prospectar nos eventos que eu vou participar. Eu vou tentar usar do evento para ser minha bala de prata. Vou tentar travar painéis, conseguir painéis nos eventos. Isso movimenta muito mais. Eu vou tentar um PR orgânico. A gente saiu em 29 matérias lá na porta. Caramba. E tudo orgânico. Eu não paguei nada. Foi tudo assim, construindo um storytelling embasado. E isso ajudou a trazer lead. E era a realidade que eu tinha. Então, foi muito trabalhar um backlog de eventos que faziam sentido para na porta, porque evento tem de monte, mas qual evento é segmentado para o teu público? Sim. E a gente teve que aprender muito isso. A gente viu que, cara, evento, essa parte de outbound também, de fazer cold call, de ir atrás de pessoas que são do seu círculo, ajudou muito no início. Porque no início a gente não tem verba. Então, eu preciso usar as ferramentas que eu tenho. A ferramenta que eu tinha é conexão, era estar bem posicionado num evento, fazer valer o evento, emplacar painel, emplacar conversa, aproveitar que tinha... Eu falo que empreendedor é na cara de pau mesmo. A gente brinca lá na porta que é o modelo vai maluco. Sabe, não vai maluco? Vamos embora. Vamos lá, vamos fazer acontecer. Fazer acontecer. Você estava lá no evento da Favela dos Sonhos. A gente fez o evento da Favela dos Sonhos em um mês.
A nossa missão era construir aquele evento em 1 mês. E não é nem um evento, a estrutura da Favela dos Sonhos como um todo foi feita em 1 mês. Sim. Então, assim, e era a nossa oportunidade de visibilidade. Bora. Orgânico, teoricamente, né? E tanto que vocês construíram, no caso, na Favela dos Sonhos, que é em Ferraz de Vasconcelos, a questão do Plus Code, né? Que é a gente até teve a honra de participar do projeto, a gente realizou um filme para vocês, para divulgação posterior. E é muito legal, porque é uma coisa inovadora para dentro do sistema ali. E até o próprio Google, ele conseguiu enxergar, né, a possibilidade de tracionar esse negócio com vocês. E é muito legal. Como que foi para você, né, esse contato com o Google para desenvolver esse planejamento do Plus Code na Favela dos Sonhos? Legal. Acho que até entra também num dos pilares que fortalecem a marca, é ter parcerias muito sólidas. A gente, com a Gerando Falcões, por exemplo, foi uma forma, a gente enxergou que era uma parceria estratégica com, querendo ou não, uma terceiro setor, que na verdade eles são um ecossistema de ONGs que tem um trabalho muito fortalecido no mercado. Aí o Google entrou para agregar nisso também. Então, isso vai ajudando também, inclusive, como endosso para Na Porta, né? E o Google foi uma parceria que começou lá no passado, em 2022, no meio de 2022, quando a gente foi acelerado por eles. Então, a gente participou de uma aceleração. E aí, durante a aceleração, houve essa conversa para a gente entrar como um parceiro de suplementação da solução de Plus Codes, que, na verdade, a solução de Plus Codes, ela é uma open source. Ela é uma tecnologia que você consegue acessar. Todo mundo consegue acessar o Plus Codes, né? Mas qual que é o diferencial que, se você pergunta se todo mundo consegue acessar, o que a Anaporta tem a ver com isso? A Anaporta, por ser um parceiro de operador logístico que está ganhando escala e tração em localidades que o Plus Code não consegue ser implementado tão facilmente, a gente vira um motor de tração para essa tecnologia, para que ela seja implementada e não só seja implementada, ela seja implementada com qualidade e atrelada à utilização. Sim. Porque você pegar um código digital e falar, beleza, tá aqui seu código. É uma coisa. Agora você ir lá emplacar. Né, que dá trabalho e custo. Sim. Fazer todo o mapeamento. Perfeito, que tem um cheque de qualidade. As pessoas acham que tem que ter a placa. Eu falo, galera, a placa é o final. A placa Sim. é a última parte da entrega. É o resultado final do negócio. Porque antes da placa existe uma sensibilização da comunidade, porque eu estou entrando num território. Então, eu não posso simplesmente ir lá e colocar. Né? A entendimento do contexto para entender o tempo daquele projeto. Parceiros estratégicos para fazer com que isso seja escalado. O cheque de qualidade da informação para que ela tenha exatidão, senão não adianta eu mapear de qualquer jeito e a casa tá ali, eu tô colocando o ponto em outro lugar, não adianta. Sim, porque daí não vai chegar de qualquer jeito. E é um retrabalho, eu tenho que fazer tudo de novo. O emplacamento e depois eu tenho a pós-sensibilização, que é a utilização daquele CEP. Também a gente tem que falar sobre isso. É o consumidor que tá lá e fala, tá bom, como é que eu uso isso agora? Sim. Aí você tem que ainda ter o trabalho de explicar, né? Exatamente. Porque provavelmente, se o morador ele não teve acesso a isso ainda, ele não vai saber. Não é uma realidade dele. E querendo ou não, a gente chama de CEP digital, mas ele é um termo muito, muito mais... Eu até falo assim, porque entre aspas mesmo, a gente coloca na nossa comunicação o CEP digital entre aspas, porque ele não vem para substituir o CEP. Ele vem como uma solução complementar ao CEP. Então, a gente tem muito, inclusive, esse cuidado junto com o Google, que quando vai comunicar CEP digital entre aspas, para subentender e explicar mais fácil para o consumidor que está lá na ponta. Sim. Né? Para ficar claro o que é. Porque no final ele é uma hash. Como se fosse. Exatamente. Né? Exatamente. Ele atua nisso, mas ele não pode ser trocado pelo CEP. Ele é uma solução complementar ao CEP. Sim. Entendeu? Para dar uma localidade no mapa. Isso é muito bacana, né? E é uma coisa muito importante de se comunicar corretamente, né? Exatamente. E é um dos trabalhos do marketing também. Exatamente. E em questão de fortalecimento de marca, como que você trabalha hoje com a Anaporta? Legal. Vamos lá. Acho que a gente tem algumas frentes. Vou tentar trazer até um pouco de histórico da Anaporta nos últimos períodos. A gente vem tentando cada vez mais se diferenciar no mercado. Isso começou lá atrás, tá? Isso começou desde a concepção. Porque quando a gente fala... Primeiro no nome, Naporta é um nome fácil, é um nome brasileiro. Sim. É um nome que entrega o valor, né, que eu consigo mostrar o que eu estou fazendo. É simples de você assimilar. Na porta, você entende que é alguma coisa que vai na porta de algum lugar. Você consegue minimamente conectar.
O nosso signifier, nossa login, a caixinha, ela tem uma simbologia muito forte pra gente, que é entregar felicidade, porque no final eu não tô entregando só um produto. Eu tenho um slogan que ajuda a embasar, que é entregamos de tudo para todos, e a gente não fala comunidades, por quê? Porque a gente entende que não é só a comunidade que tá sofrendo problema de restrição de acesso, ela é uma das frentes. Então, a gente quer entregar, e é o nosso objetivo, né? Entregar de tudo para todo mundo. E aí, de tudo, eu amplifico também meu portfólio. E aí, isso eu tô falando, né, um pouco de composição de marca. Sim. A gente vem sempre num tom de mensagem voltado para uma comunicação mais leve, tentando cada vez mais se desassociar da logística tradicional. Uma logística divertida, com cores que saem do padrão, uma logística tecnológica, uma logística humana. E aí também vai muito nos pilares de comunicação que a gente tem e sustentação de marca. Porque como a gente começou falando muito de negócio, que é importante. A gente precisa falar, né, qual que é o nosso diferencial de negócio. A gente deu uma pesada de mão aí no meio da jornada de humanização, que eu acho super legal, porque como é que a gente fez? Eu não tenho braço, né? Meu braço sou eu e a minha estagiária. Eu não consigo gerar um conteúdo como uma agência iria gerar, mas eu consigo ter diferenciais, que é tentar trabalhar conteúdos humanizados com o meu próprio time. Então, vira e mexe, a gente colocava lá a rotina do CEO, a rotina da base, porque é uma forma de dar proximidade e mostrar que existem humanos na cadeia fazendo isso. Então, é uma forma da gente continuar sustentando a marca, né? E deixando a marca cada vez mais com essência, se posicionar no mercado. Por exemplo, nós fomos a primeira empresa a falar sobre a questão da realidade dos entregadores subirem nos apartamentos no Rio de Janeiro, que não é uma realidade só do Rio, mas que tem sido muito latente, muito discutido lá. E nenhuma empresa de logística se posicionou. E a gente sabe que uma das principais coisas de uma marca é se posicionar. Se você não se posicionar hoje, você ficar em cima do muro, você é apagado com o tempo. E aí, vocês sobem ou não sobem? O quê? A gente... No apartamento. Cara, não. Na verdade, a gente é extremamente contra. O que acontece? A gente... Na verdade, como é que a gente orienta, né? A gente sabe que existem realidades de cada uma das pessoas. A gente fala muito sobre mobilidade, eu não tenho acesso, eu não consigo, às vezes, ir para uma portaria porque eu estou debilitada e tudo mais. Mas essa realidade no Rio, ela amplifica para todos os moradores. E isso, quando a gente fala de dignidade do entregador, o entregador ele tem que entregar dentro do condomínio. Mas ele não tem que subir até seu bloco. Não é obrigado, né? Você não tem a obrigação de subir até o bloco. Porque o entregador, ele recebe por entrega. E tem apartamentos que tem 3, 4 blocos. Então, ele tem que se dirigir ao bloco 3. Ele nem sabe como chegar lá. Sim, então, ele perde meia hora só no trajeto de chegar no apartamento da pessoa, né? E a pessoa tá em casa, ela pode acompanhar o pedido e descer na portaria. É também uma forma de você ter o cuidado com o trabalho do outro. Assim como você gostaria de ter com o seu. Então, é uma coisa que a gente se posicionou. Porque é duro se posicionar sobre isso, né? Você vai ter muita polarização. Vai ter gente que vai falar, mas eu não concordo por causa disso. Tudo bem, mas na Todo porta... mundo é folgado, né? O pessoal é folgado, pelo amor de Deus, né? Se você não descer tem uma pra questão... receber uma encomenda, tipo... Tem eu fico gente... totalmente indignado com isso. Pois é, tem gente que não tem facilidade de acesso, mas essa tem que ser a exceção e não a realidade. Sim. Né? Então, beleza. Uma forma, talvez, de sanar isso seria, no aplicativo ali, quando a pessoa vai pedir, coloca, olha, eu não tenho condições realmente de buscar lá. E comprove isso de alguma forma. Ah, não, mas é um absurdo comprovar, né? Eu tenho que mostrar que eu tenho algum problema físico, algo do tipo. Cara, não é isso. É que realmente as pessoas são folgadas. A gente tem que... Sou polêmico, tá? Eu gosto de polêmica. Sou polêmica? Gosto de polêmica. Eu acho que foi uma coisa que a gente... Opa! Só subir. Tô com o meu bag. Eu acho que foi uma coisa que a gente... refletiu muito e foi uma tomada de decisão arriscada para uma empresa que está começando, mas assim, foi muito positivo, porque depois, inclusive, eu fico muito feliz e orgulhosa de falar que empresas muito grandes depois seguiram a gente nesse posicionamento. Sim. Então, a gente falou, a gente chamou um entregador nosso para dar contexto para as pessoas, para explicar o porquê das coisas. Então, muita gente às vezes não sabe o que o entregador recebe por entrega. Sim. Ah, mas eu já tô pagando frete, então ele tem que subir. Cara, mas peraí, o frete é pra entregar dentro, é na portaria. Sim. Daqui a pouco a gente tá perdendo um pouco a noção, né? Ele vai ter que entrar na sua casa. E outra, além de você colocar uma pessoa lá dentro, você não tem um controle de entrada e saída das pessoas. Tem a questão de segurança também. É um risco, tanto pra pessoa quanto pro próprio entregador, no caso. Porque, tipo, pode acontecer qualquer coisa com o cara, ou ele pode ser acusado de qualquer coisa também. Exato, você só expõe. Então, assim, e é duro você falar sobre isso. Só que precisa ser falado. Porque a gente tá falando de dignidade do trabalhador. Sim. Imagina se toda vez que ele for pra um apartamento, que tem apartamentos que tem escada, ele tem que ficar subindo escada. Ele já faz o deslocamento
deslocamento do seu ponto de partida até o local do consumidor. E a gente precisa dialogar sobre isso. Então, a Anaporta ela foi a primeira empresa a falar sobre isso. E aí, depois, outras empresas falaram. A gente começou a falar muito sobre mulheres na logística. Hoje, a Anaporta, ela tem... A gente ainda não está contente com esses números, mas a gente tem aí 50% de mulheres na logística, na nossa empresa. Então, é 50-50. E aí, quando a gente olha para a liderança, só tem 17%. Por quê? Ainda a nossa base 17%. 17%. Ainda é muito pouco, porque a gente precisa tracionar e trazer uma trilha de carreira, mas a gente já está falando sobre isso. Sim. Mesmo sendo uma empresa em estágio inicial. Né? Então, mas mesmo sendo uma empresa de estágio inicial, se os meus valores já são muito bem fundamentados, quando eu tô com 10, 15, 20 anos, isso se perpetua. Porque Sim. eu vou passando pro meu time, e meu time vai passando pro outro time, que vai passando pra empresa e vira uma, né, viram, querendo ou não, uma corrente. Rede, né? É uma corrente. É. Exatamente. E todo mundo tem essa mentalidade, cara, é nisso que a Anaporta acredita, esse é o valor. A gente já tem até, inclusive, valores definidos. E essa parte de diversidade é uma coisa que a gente fala muito, porque a logística, ela é masculinizada. Hoje, só 17% das mulheres estão na logística. Eu preciso falar sobre isso. Isso é posicionar. É falar, cara, eu não sou uma logística tradicional. Eu não sou uma logística que vai olhar só pro resultado. Eu vou olhar pro resultado também. Mas eu tenho pessoas fazendo esse negócio acontecer. É isso. As pessoas são pessoas, independente, né? De sexo, gênero ou qualquer outra coisa. Exatamente. São pessoas e é o que faz realmente o negócio girar, né? Aliás, qualquer negócio é feito de pessoas, né? Existem pessoas por trás. Tanto que as marcas, elas trabalham com a humanização também, justamente por isso, né? Para mostrar, para chegar mais perto, né? Para mostrar aquele calor humano, né? E, querendo ou não, fazer com que as pessoas se identifiquem com a marca. Né? Por que eu me identifico com marca X ou Y? Porque, opa, tem alguém ali que me representa. Exatamente. E a gente ficou muito nesse dilema, porque se você for parar pra pensar na essência, logística é chato, cara. Você vai falar, vou falar sobre logística super sexy. Para um marqueteiro não é um negócio sexy, é um negócio tradicional, é um segmento. Você pensa logística, você pensa caminhão, você pensa frota, você pensa... Processo. E não deixa de ser isso. Mas ele também pode ser outra coisa. E mesmo eu não falando com o meu público B2C, eu tô falando com B2B, o meu B2B são pessoas também. São donos de empresas, são gerentes, diretores de logística. Né? E esses caras também querem, óbvio, que a empresa tenha profissionalismo, métricas claras, entregáveis, valor, mas ela precisa ser uma coisa diferente, né? Acho que vir para o mercado com um posicionamento diferente é como você vai também se destacar. Além do que você faz, é como você faz, né? E é até legal também, a gente traçando um paralelo ali, na logística, né? Quando existia, né, a maior parte ali de homens trabalhando, homem geralmente é um pouco mais... não é generalizando, mas homem geralmente é um pouco mais prático e mais rude nas suas práticas ali, né? Então, você traz também uma sensibilidade, eu falo isso porque eu já trabalhei com empresas de transporte e tudo mais que tinham mulheres na logística, que a forma de tratar um objeto já não era só um objeto. Ela entendia... Essas empresas, elas têm uma percepção feminina que elas tratam o produto de uma outra forma. Né? Não só... Elas pensam que o produto vai chegar para alguém. E se alguém precisa ter o produto intacto e tudo mais. Então, essas outras empresas que eu já prestei serviço, elas tinham isso dentro do planejamento ali, né? Dentro da conversa, da preparação, para que realmente trouxesse essa visão. Sim. Né, de cuidado, né, a mais e tudo mais. Isso faz parte, né? Sim. E agrega. Eu acho que times diversos agregam percepções e trazem complementariedade, porque você não tem um único consumidor. Né? Você não tem uma pessoa só, você não tem um homem hétero, você tem diversas facetas. Você tem uma mulher, você tem mulheres negras, você tem homens negros, então você começa a amplificar. E quando você tem um time diverso, ele consegue trazer visões complementares para que aquela solução embarque todo mundo que está ali. Então, acho que quando você tem mulheres, e acho que não só mulheres, a gente tem que falar de comunidade LGBTQIA+, a gente tem que falar de outras frentes, porque todas elas agregam, todas elas ajudam, e a sociedade ela não é única, né? Ela não é uma pessoa. A gente, durante muito tempo, e inclusive a comunicação passou por essa transformação, durante muito tempo a gente é uma persona quase, é como se fosse só uma... A gente tinha aquela pessoa ali e era aquilo, né? A gente tinha a família doriana perfeita, a gente tinha aquelas casas que pareciam mais as casas dos Estados Unidos do que as casas do Brasil. Então, você vê que a campanha já mudou, começou a trazer, inclusive, mais bancos realidade. de imagens. Exato. Inclusive, eu fiquei super feliz. Tem um trabalho sendo feito de banco de imagens da realidade do Brasil. Estão trazendo fotos das casas brasileiras, porque a gente achava que era mais legal quanto mais próximo fosse de uma realidade que não era nossa. Sim. E a pessoa não consegue se identificar. Famílias, hoje em dia as famílias elas não são
pai, mãe, filho. Existem múltiplas famílias. O que é família? Pai de pet. Tem pai de pet. Eu, por exemplo, mãe de pet. Então, assim, realmente, assim, essa é a minha realidade de família. Sim. E se você fizer uma campanha pra mim que você coloca pai, mãe e filho, talvez eu não me conecte. Sim. Não faz sentido pra mim. Então, assim, quando você começa a entender que a sua realidade ela é diversa, você claramente melhora o seu produto, né? E aí, assim, eu acho que anda junto. As pessoas falam, é sobre impacto. Também, mas é sobre monetizar. A empresa ganha mais também no final do dia, né? Não é só sobre impacto. No final, ela tem que andar junto. Então, e para isso, você precisa se adequar à realidade. E acho que a logística ela não é diferente. Ela precisa tracionar isso, né? Ela precisa começar... Claro, é um segmento mais ainda mainstream nesse sentido de comunicação. Você não vê propaganda pra caramba de logística que nem você vê de outras marcas. Mas ela pode se posicionar em outras verticais, ela pode se posicionar em outros canais que ela tem de uma forma diferenciada. Sim, muito bom. E, Catherine, dá uma dica para quem está começando no marketing, às vezes quer né, dar esse start numa startup, algo do tipo. Que dica que você daria? Cara, só vai. Brincadeira, mas assim, eu acho que para você estar no marketing, óbvio, não existem habilidades e números que você precisa ter e você vai desenvolvendo muitas delas ao longo da jornada, mas acho que o marqueteiro, ele precisa ser curioso. Ele precisa dar muita cara a tapa, sabe? Nesse sentido de, eu vou testar. Como é que eu começo numa startup? Começando. Pega lá, o que você tá vendo hoje em dia que faz sentido? É tentar. Pra onde eu vou? Vai falar com pessoas. Eu sempre fui uma pessoa assim, quando eu comecei no marketing, antes de eu começar no marketing, eu nunca me esqueço. Eu tava na escola e eles estavam fizeram meio que um painel lá na sala pra falar da galera que tava prestando vestibular. Falaram, olha, quem quiser, vai ter um professor da SPM aqui e vai falar sobre o marketing. Eu chamei ele lá na época, não tinha condição nenhuma de pagar a minha SPM, mas assim, eu chamei ele na época pra conversar. Falei, cara, eu queria muito conhecer o marketing. Eu posso assistir uma aula? Beleza, vou dar uma aula lá amanhã. E eu fui assistir uma aula. E, cara, foi isso, sabe? Foi dar a cara a tapa. Foi falar, mas se acontecer eu não gostar. O que mais pode acontecer, sabe? E até não gostar faz parte, né? Porque daí você também descobre o que você não quer na sua carreira e você conhece outras partes do marketing, né? Eu vejo muito, hoje em dia, pelo menos... Pro pessoal que tem estudado agora tal, tem uma experiência pouca ali e já, eu não gostei e para, né? Tipo, não quero mais também isso aqui. Ou então já muda muito rápido. Eu acho que o fato de você ter a prática e a experiência ali faz uma diferença, né? Você, tô sentindo o dia a dia ali e tal. Putz, eu não gosto disso aqui, mas eu tô aprendendo sobre isso aqui porque eu vou usar lá na frente. Com certeza. Exatamente, atrelar a prática e a experiência. Não existe... eu falo exatamente disso também para pessoas que estão começando. Converso, inclusive, com meus irmãos que estão começando na carreira. E uma das coisas que eu falo é mais fácil você saber o que você não quer do que você quer. E tá tudo bem, porque é uma jornada. Eu vou fazer... Tô com 28, você falou que não podia falar a idade, mas eu estou com 28. Já fizeram uma conta no início. E assim, cara, eu aprendi muita coisa que eu não queria. E agora eu tô vendo que eu gosto. Agora, sabe? Depois, eu comecei com 16. Teoricamente, eu comecei muito nova. Já era pra eu ter as respostas? Não, necessariamente. E outra, né? A gente tá falando de uma coisa que muda diariamente. Por mais que a essência é a mesma, né? Porque marketing é aquilo, né? A essência é a mesma. Mas os meios mudam, as formas mudam... Mas a essência é a mesma. Mas beleza, as coisas vão mudando. Então você sempre tem que se adaptar com aquilo que vai mudando com o tempo, né? Exemplo, você falou das campanhas no início. Poxa, antigamente era campanha de 1 minuto, 30 segundos. Agora é 5 segundos. E assim por diante. Muda. As formas mudam, os meios mudam. Os canais mudam. E é isso. E tá tudo bem, né? Exato. Acho que no final quem tá começando agora não ter medo de dar as caras, entender que é um processo, entender que talvez você não vai ter todas as respostas, você vai começar. Então, você precisa primeiro começar. Depois você vai ter resposta, né? E talvez você não vai ter tão cedo. Tá tudo bem. A carreira, ela não é uma linha reta. E cada um tem um ritmo. Acho que as pessoas, elas têm... Principalmente a galera mais jovem da nossa geração, que elas têm uma questão de precisar acelerar muito, né? Eu fui muito uma pessoa que acelerei muito a carreira. O que é bom, mas traz muito peso, né? Você tem que entender que, cara, no final do dia, o mundo, ele vive... Tem tanta coisa, enxurrada. Essa geração agora tá recebendo uma enxurrada de coisa, uma enxurrada de conteúdo, uma enxurrada de oportunidade... Que fica aquele negócio assim, você fala, cara, deixa eu dar um passo pra trás, deixa eu também me conhecer. As pessoas falam muito pouco sobre autoconhecimento. Antes de você saber o que você quer, você precisa se conhecer. O que eu gosto? O que me move? E não é tão fácil, parece meio óbvio. É só me perguntar. Não é só você se perguntar. Sabe, eu tô com 11, indo pra 12 anos de carreira, que muita coisa eu fui descobrir que eu não gostava depois. Falei, nossa, realmente isso aqui não
Era muito minha... Casou e falou assim, não gosto disso. Tô zoando. Acontece, né? Acontece, zoeira, tô brincando. Não, essa aí foi uma escolha certa. Mas assim, eu acho que é uma parada que não tem uma fórmula. A gente quer procurar muitas respostas, mas acho que antes de procurar as respostas, a gente tem que se fazer as perguntas. O que eu gosto, o que eu não gosto, como que eu tô, sabe? Entender também, assim, o meu momento de vida como pessoa no setor privado era uma coisa. Naquela época, eu enxergava uma coisa. Hoje eu sou outra, eu tô sempre me transformando. Então, talvez, se eu colocar a Catrine de agora dentro de uma empresa, não quer dizer que eu não vá... a gente não sabe o dia de amanhã. Mas eu vou ter outra ótica sobre o que eu tinha no passado, né? Então, acho que a gente está sempre em reciclagem e constante evolução. Então, acho que é muito assim, vai com o coração aberto, entende, tenha dúvida, seja curioso, seja humilde. Acho que seja humilde para perguntar. Marketing é muito amplo. Eu comecei com trade marketing, que é tipo um segmento do marketing. E ninguém entendia o que era. Eu falava, tudo bem, ninguém entra no marketing para fazer trade. Eu nunca vi ninguém falar assim, eu vou na faculdade de marketing para fazer trade marketing. Eu caí na área, querendo sabe? Querendo ou não, é a parte mais bruta ali do marketing, né? Que é promocional vai total. Lá, vende, você precisa... É mais venda, né, em si. É um braço quase... É um interlocutor. Eu falava que eu apanhava de marketing... O trade era assim, eu apanhava de marketing e de vendas. Era assim, eu ficava apanhando dos dois lados. Mas era bom porque eu tentava unir as duas pontas que muitas vezes não se conversavam, né? Falavam coisas muito diferentes. Então, me agregou muito. Aí eu trabalhei com marketing digital. Aí eu trabalhei com marketing internacional, que são totalmente diferentes. Então, assim, agora eu tô com marketing... Eu acho que eu vou falar que é um marketing mais generalista. Eu não sei nem se eu posso chamar disso, porque eu olho tudo. Eu não tenho uma segmentação, eu tenho que olhar tudo. Eu tenho que olhar, como eu falei, o branding da Na Porta foi eu que fiz. Posicionamento sou eu que faço. Social listening sou eu que faço. Tom de mensagem sou eu que faço. Conteúdo de rede social sou eu que faço. Não tem uma área de mídia, uma área de PR. Eu gostaria muito que tivesse, inclusive, se quiserem trabalhar para mim de graça. Acreditem no projeto, galera. Acreditem em mim. Pega os estagiários aí. Estágio não remunerado aqui, mas é uma oportunidade, gente. Quando crescer, depois não reclama e fala, tá aqui esse vídeo para comprovar. Mas muito legal, muito bacana, Catrine. Cara, só tenho a te agradecer aí por essa enxurrada de informações. Eu acho que ajuda muita gente. E são várias realidades, né, que você expôs aqui. É muito legal isso. E todo mundo tem dúvida, né? Sobre, e aí? Começa no marketing? Começa? Por onde que eu vou? E trazer essa frente de startup é bem legal pra gente bater um papo sobre isso, porque realmente tem muitas pessoas que estão indo por esse caminho, por ser algo também que tem cada vez mais polarizado mais, né? As pessoas, beleza, vamos lá, vamos criar uma startup, né? Todo mundo quer criar uma startup hoje em dia. E não é só uma criação de startup, é uma empresa, né? Querendo ou não, é uma empresa que acontece muito mais rápido, né? Com validações mais rápidas, mas não deixa de ser uma empresa, um jeito de fazer negócio também e de fazer marketing. Então, acho que é muito legal. E tem alguma coisa que você gostaria de acrescentar? Cara, acho que acho que é isso. No final do dia, tô super à disposição para ter mais trocas. Se quiserem saber sobre a Na Porta, nós estamos aí no YouTube, no Instagram, no LinkedIn, Na Porta Brasil. Quiserem me chamar para bater um papo, sou super acessível, eu adoro poder ajudar as pessoas. Acho que a carreira de empreendedorismo ela é um pouco solitária, né? Você vai tomando decisões ao longo da jornada e sem muito aquele amigo do escritório que você chama para conversar. Então, assim, eu entendo essa dor e quem precisar trocar a figurinha comigo, tá empreendendo também, eu quero, inclusive, me ensinar alguma coisa, tô vendo isso, a gente tá nessa juntos. Então, isso é legal, né? Comigo. Essa troca. A troca ela dos dois lados, né? Eu tenho muito a aprender. Como eu falei, eu tenho só 11 anos. A gente que tá muito à frente, aprendeu muita coisa, viveu muita coisa. E como empreendedora, eu tenho 1 ano e meio. Então, eu sou um neném ainda como empreendedora. Sim, tem muito ainda para aprender e muito ainda a desenvolver, né? Desenvolver, Exato. Faz parte. Sim. Bom, Cá, obrigado então mais uma vez. Obrigada a você. Agradeço você, a equipe Na Porta, que disponibilizou a Catrine para estar aqui. Ela trabalha todos os dias, 24 horas por dia. É isso. Muito obrigado, foi muito bom. Muito obrigada. Galera, espero que vocês tenham gostado de mais um episódio do IA Podcast, o seu podcast de marketing, empreendedorismo e audiovisual. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever, segue lá, né, Na Porta em todas as redes sociais, que vai ser muito legal e muito importante para vocês também que estão aí iniciando na carreira e querem mais informações sobre a área do Na Porta e entre outros. Beleza? Então, muito obrigado e até o próximo episódio. É o seu podcast
de empreendedorismo, meu filho.